Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui em mais um dia, a rigor, um feriado. Hoje, especificamente, o feriado desta semana, conquanto os recessos abrangem um período mais longo. Mas a você que está repousando hoje, nosso abraço todo especial. Talvez você esteja, por alguma razão, trabalhando, em algum plantão, em alguma tarefa. Que você tenha um dia tranquilo, um dia protegido por Deus, que o Senhor lhe conceda também sabedoria. Quer você esteja desempenhando alguma outra atividade, que você tenha o cuidado de tomar decisões acertadas, que Deus guie os seus passos, que Deus cuide de você, não se distancie dele nem da sua palavra. Por isso, você é nosso convidado a meditarmos juntos em torno da Escritura e vamos buscar, numa mensagem exibida há algumas semanas, baseada no livro de Daniel, alguma coisa que eu acredito pode ser útil para você nesse dia de hoje. Você fica, portanto, com esta mensagem. A você que aniversaria, um abraço, naturalmente, todo especial nesta ocasião. No livro do profeta Daniel, no capítulo 6, eu gostaria de ler com você o versículo 20, que diz o seguinte: Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Deixe-me começar por situar historicamente este episódio. É muito provável que você já conheça a história. Daniel, judeu, havia sido levado cativo para a Babilônia e mencionamos isso em nossa reflexão de ontem. Ali, assumira uma atitude de permanecer fiel e leal a Deus desde os mínimos detalhes, como a alimentação, a dieta alimentar que já era mantida por ele desde a sua infância, até em situações mais sérias, como em sua postura religiosa, em sua postura de adoração a Deus. Daniel era cativo em uma terra distante, o que poderia implicar no fato de que muitas pressões estavam sobre ele, e que sua liberdade era naturalmente restrita. Por outro lado, Daniel estava numa terra que desconhecia o Deus verdadeiro, desconhecia o seu Deus. Era uma terra pagã, dominada pelo politeísmo, em que as diferentes formas de adoração a deuses variavam de acordo com a disposição do rei que dominava. E é por isso, inclusive, que num decreto, o rei estabelece que não poderia ser feita prece a nenhum Deus, senão a ele, o rei, que assumia, portanto, uma certa posição divina. Veja, então, que nesse texto é este rei que se dirige a Daniel. O capítulo 6 conta essa história mais minuciosamente, mais detalhadamente. Se você acompanhar a leitura do capítulo 6, alguns outros versículos vão mostrar isto. Veja, por exemplo, como começa a narrativa no capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Esses homens escolhidos, líderes, eram homens que exerciam uma certa posição. Entre eles está Daniel. E pela posição de proeminência ocupada por ele, ele termina por despertar uma certa inveja de outros dentre esses sátrapas, líderes que acabavam disputando certa posição. Descobrem então um ponto fraco, entre aspas, em Daniel, a lealdade de Daniel a Deus, e por isso conseguem convencer o rei Dario a instituir um decreto por meio do qual seria proibida a invocação a qualquer Deus ou a qualquer outra autoridade superior. Daniel, mantendo sua prática normal, continua orando a Deus sem sequer ter o cuidado de esconder sua postura e sua decisão. Em cumprimento àquilo que estava estabelecido na lei, Daniel é lançado na cova dos leões. É curioso perceber que o rei, que conhece a Daniel e que por ele acaba por desenvolver um incrível respeito, principalmente por perceber a sua lealdade a Deus, passa a noite inquieto e pela manhã vai ao lugar onde
Daniel havia sido colocado, e nós lemos no texto inicial aquela que é a atitude do rei ao procurar Daniel. Naturalmente era de se esperar que Daniel não estivesse vivo. No entanto, ele o procura e faz esta pergunta que lemos: seria por acaso que esse Deus a quem continuamente serves teria podido livrar-te? É interessante perceber algumas coisas curiosas. A primeira é a evocação ou a referência ao Deus de Daniel. Depois, o reconhecimento de que a fidelidade de Daniel a Deus era notória. Ele servia a Deus permanentemente, ao longo de sua vida, ao longo de sua história. Depois, a possibilidade, considerada pelo rei, de um milagre operado por esse Deus de Daniel. O texto vai continuar depois do versículo 20, que lemos, e vamos encontrar Daniel respondendo ao rei que Deus o protegera, que Deus o livrara. E mais adiante vamos encontrar a atitude do rei, impactado pela experiência de Daniel. A história de Daniel nos ajuda a pensar que nossa fidelidade a Deus produz alguns efeitos interessantes. O primeiro resultado é que nossa fidelidade a Deus agrada a Deus. Se a nossa desobediência nos distancia de Deus, nossa fidelidade nos aproxima dele. Sentimos-lo mais próximo a nós, caminhando ao nosso lado. Depois percebemos que nossa fidelidade a Deus influencia e impacta as pessoas. As pessoas aprendem com nossa experiência. Em alguns casos, aprendem de forma declarada, clara, assumida. Outras vezes não. Às vezes, quieta e silenciosamente, as pessoas guardam aquilo que veem ao perceber nossa lealdade a Deus. Mas o texto também lembra que a nossa lealdade, nossa fidelidade a Deus produz resultados para a nossa vida. Quando a Bíblia diz que o nosso Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis, é para lembrar que Deus preserva para conosco a sua palavra. Mas este é um Deus que, justamente por sua fidelidade, nos galardoa, nos premia quando somos leais a Ele. Quando a Bíblia diz que o que o homem semear, isso também ceifará, é para lembrar que nossa fidelidade a Deus também produzirá os resultados e os frutos desta atitude. Eu quero orar com você neste instante. Pai querido, muito obrigado pela linda história de fidelidade de Daniel a Ti e a Tua palavra. Muito obrigado porque com ele aprendemos que é possível ser leal a Ti, apesar de todas as circunstâncias e de todas as pressões que o meio exerce sobre nós. Ajuda-nos a superar os temores, os medos e a permanecer fiéis a Ti. E premia-nos de acordo com a Tua bondade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.